Vamos lá, ó. Ah, continuando aí, então, o mais importante não é nem nós termos essa autoridade para expulsar os demônios, é porque Jesus nos deu. Mas o mais importante que Jesus espera de nós é com relação a ter o desejo de viver no céu com Jesus, morar no céu, estar com o nome escrito no livro da vida. Isso é o mais importante. É, até essa questão do poder, isso é muito, muito carnal, né? Muito humano. Jesus chama os discípulos porque eles se alegraram, até os espíritos nos obedecem. É, é como criança, né? Quando ganha um presente. Não acho que seja ruim de tudo, mas não é o principal. É isso que Jesus está falando. É, a gente é tão pequeno com relação ao pecado na nossa vida, ele nos tira tudo de bom. Mas vamos lá para Efésios 1:10, só para a gente dar destino aí, Efésios capítulo 1, verso 10. Esse é o texto mais importante que a gente pode ter nas Escrituras, né? Ou seja, de fazer convertir nele na dispensação da plenitude dos tempos todas as coisas, tanto as do céu como da terra, né? Nós fomos feitos aí para a herança daquilo que Deus tem para nós. Essa herança que Jesus está falando ali, né? Tem o um nome no céu. Vamos para Ezequiel 29:3. Ezequiel 29, verso 3. Ezequiel 29, verso 3. Ezequiel 29, verso 3. Tanto os profetas maiores como profetas menores, ou seja, de Isaías a Zacarias, as profecias se enquadram aí, né? Em Ezequiel, o verso 3, ele diz assim, ó, fala e disse, assim diz o Senhor Deus, eis-me contra ti, ó faraó, rei do Egito, né? Crocodilo enorme, que te deitas no meio dos seus rios, e que dizes, o meu rio é meu, e eu fiz para mim mesmo. Olha que arrogância de Satanás, né? É, não o rio em si, ele diz tudo os reinos que faziam margem no rio Nilo pertenciam ao faraó. Mas eu porei anzóis em teus queixos e farei que os peixes dos teus rios se apeguem às tuas escamas. Ou seja, a, a, ele vai tirar a autoridade de Satanás e até os demônios vão se apegar. Tirar-te-ei do meio dos teus rios, juntamente com todos os peixes dos teus rios, que se apegam às tuas escamas. Ou seja, é, esse texto é legal porque todos os demônios que se apegaram a Satanás vão ser destruídos por Jesus. E, infelizmente, quem for para o inferno é quem se apegou às escamas de Satanás, né? Ele ficou grudado ali. Acharam que poderia ter uma grande proteção, né? Satanás cresceu de tal maneira que o poder dele ofuscou a verdade de Deus na vida de todos os anjos que caíram com ele, né? Vamos lá, então, Apocalipse 12:5 agora, continuando, né? Vamos ver se a gente chega até os 6 aí, 12:5, né? Então, vamos lá, olha só. Nasceu-lhe, pois, um varão, falando sobre Jesus, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, né? E seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Ou seja, falando da morte e ressurreição de Jesus. Romanos 8:34, vamos lá para Romanos 8:34. Romanos 8:34, verso 34. Ó, quem os condenará é Cristo Jesus, quem morreu, e antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Esse texto aí, né, de Romanos é o que nós acabamos de ler de Apocalipse 5, né, 12:5. Mas vamos lá, Colossenses 3:1.
Colossenses capítulo 3, 1. Colossenses 3. Portanto, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, buscais as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Então, aí, Apocalipse 12, 5, traz, tem vários outros textos, mas esse aí já dá para a gente ver a autoridade de Jesus. João 21, 16, vamos lá para João capítulo 21, verso 16. João 21, verso 16. Olha só. Então vamos lá. Tornou a perguntar a segunda vez, Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Então diz Jesus, pastoreia minhas ovelhas. E aí vai perguntar a terceira vez, isso era um trato de Deus com relação ao pecado de Pedro. Para cada um, Deus tem um trato, mas o nosso papel é pastorear as ovelhas de Jesus, né? E aí, Romanos 5:11, vamos lá para Romanos 5:11, Romanos capítulo 5, verso 11. 5:11. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, e por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação com Jesus. Apocalipse 12, 6 agora, vamos lá. Então, pode ler Salmos 2 depois, vai falar da autoridade de Jesus, Atos 5, 31 e assim por diante. Mas vamos só para Apocalipse 12, 6. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado um lugar para que nele sustentem durante 1260 dias. Ou seja, aí nós temos novamente aí 3 anos e meio. Uma coisa importante, o deserto, a Midbar. A gente já falou muito sobre o deserto. O deserto é um lugar de encontro. Esse é o significado do deserto, lugar de encontro. É onde Deus se revelou a Abraão no deserto, se revelou a Moisés no deserto, se revelou a Israel no deserto, se revelou a Jesus no deserto. Paulo, quando se converte, ele vai para as regiões da Arábia, ali, regiões de deserto, para estudar de Deus e tudo. Então, o deserto, na verdade, é um lugar de dependência de Deus. Não é um lugar ruim. Deus leva a mulher lá, né, Israel, para proteger. Jesus foi para o Egito, né? Ah, mas nós temos aí um momento de grande dor de parto aí, para que ela pudesse ter o filho dela ali, que era o nascimento de Israel. Por isso que foi um deserto, falando de Moisés ali, né? É, o próprio Jacó, né, caminhou por esses desertos aí. Abraão, sim, porque dele veio a herança ali, Isaac, e assim por diante. Mas vamos lá, então. A 1 Tessalonicenses 4:15, vamos só lá em 1 Tessalonicenses 4:15. Então, esses são os últimos 3 anos e meio da tribulação. Nós vimos até aqui os 3 anos e meio primeiros, agora nós vamos ver os 3 anos e meio últimos aí. Então, vamos lá. 1 Tessalonicenses 4:15. Ora, ainda vos declaramos por palavras do Senhor, isto é, nós ouvimos que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Então, aí, novamente, aí, o arrebatamento. Mas, amanhã a gente continua, Apocalipse 12, 7. O mais importante de tudo que a gente viu hoje é que é, o, não existe poder maior do que estar na graça de Jesus. Ver as pessoas ou o diabo ser destruído não é o mais importante, apesar disso acontecer. Eu acho legal quando a gente lê em Judas, só rapidinho, quando ele
o arcanjo Miguel, quando disputava o corpo de Satanás, né, Judas 9, ele não usar palavras infamatórias contra o diabo. Né? Ele já estava derrotado. Não, sabe aquele negócio de chutar o morto? A pessoa errou e você conta o pecado dela, como se isso é papel do acusador, não é nosso papel. Né? A pessoa errou, o mais importante é nós estender a mão para as pessoas, né? Orar pelo quem vos persegue, diz a palavra de Deus. Amai vossos inimigos, diz a palavra de Deus. Não digo que é fácil, eu digo que é bíblico. E aí cabe ao cristão orar ao Espírito Santo e pedir ajuda para Deus, para vencer essa vitória aí. Amém? Pai, eu quero agradecer porque somos tão falhos, ó Deus, e a tua misericórdia nos tem alcançado e feito diferença em nossas vidas. Que nesse dia, Deus, teu Espírito Santo se agrade de nós, nos ensina a amar, nos ensina a testemunhar do Evangelho de Cristo, nos ensina a estender as mãos para aqueles que precisam. Livra de nós, ó Deus, das tentações, das mentiras desse dia, do mundo, e aquilo que o inimigo tem soprado em nosso coração, rejeitamos na autoridade do nome de Jesus. Nos ensina a viver contigo, a plenitude do Espírito Santo. Amém. Amados, Deus nos abençoe em nome de Jesus.